Estamos de volta com sala de imprensa especial desta terça-feira, 21 de outubro de 2014. Nós estamos recebendo hoje aqui na TV Sudeste os representantes do Partido dos Trabalhadores, Arivaldo Santos Ribeiro, e também do PSDB, Marco Azevedo. Eles estão, no primeiro bloco, eles fizeram aí uma apresentação, as suas apresentações e também a defesa dos partidos que eles representam em Guarapari. O Partido dos Trabalhadores com a presidenta Dilma, candidata à reeleição, o PSDB com o candidato Aécio Neves, candidato à eleição a presidencial, que acontece no próximo domingo, dia 25. Nesse segundo bloco, nós teremos as perguntas dos jornalistas. Nós temos aí o Rodrigo Barbosa e o Antonino, e quem vai fazer a primeira pergunta é o Rodrigo Barbosa. Você pergunta para quem? Boa noite, Fabiano. Primeiro a todos os telespectadores da TV Sudeste. Bom, como eu posso fazer uma para cada um, vou fazer para o Ari primeiro, já que pela última vez quem estava falando era o Marcos Azevedo. O Ari, o PT deu seguimento, fez vários projetos sociais que foram significativos para o país, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, e várias coisas que precisam, não podem ser descartadas. Mas, em compensação, se envolveu em diversos problemas éticos, como a questão do mensalão, recentemente a questão da Petrobras e tantos outros escândalos. O problema do PT é a questão ética de alguns companheiros e também moral? Bom, Rodrigos e telespectadores, há uma sensação de que parece que existe mais corrupção. Mas, de fato, o que nós temos a constatar é que os atos ilícitos eles estão vindo mais à tona exatamente por conta das condições criadas para que esses atos fossem devidamente investigados. Nós vivemos uma época não muito distante, anterior ao Partido dos Trabalhadores no governo, em que nós tínhamos a figura do engavetador-geral da República. Essa figura ela é emblemática, mas é muito triste, porque mostrava um momento em que as denúncias, e que não eram poucas, eram apresentadas e não levadas a cabo o seu julgamento. Eu sou de opinião de que todo e qualquer ato ilícito ele deve ser investigado e punido, e lamentavelmente nós temos a corrupção como um ato do ser humano, um ato do ser humano, da natureza do ser humano, mas que fatos, políticas precisam ser colocadas, aperfeiçoadas para que essa corrupção deixe de existir. Eu acho que as reformas que têm que ser feitas no Brasil, e principalmente a reforma política, em que a barganha por cargos permite exatamente que o voto e a vontade da sociedade ela não seja totalmente contemplada por conta dos arranjos políticos que levam a esses atos de corrupção. O que nós podemos observar nos últimos anos é que as ações do governo federal para que houvesse julgamento e que houvesse punição, eles estão sendo colocadas em prática, e se nós fizermos um ranking dos principais escândalos existentes no Brasil, nós vamos ver que todos eles estão nos partidos da oposição. Está aí a privataria tucana, nós tivemos há pouco tempo a questão do propinoduto lá de São Paulo, daquele escândalo que envolveu o metrô de São Paulo, tivemos o chamado mensalão mineiro, que foi a origem de todas essas influências do poderio econômico junto ao poder político, e que isso não foi devidamente julgado, porque nós vivíamos uma outra época em que as denúncias não eram devidamente investigadas. Então, eu acredito que o Brasil está vivendo um novo momento, e o Partido dos Trabalhadores tem dado a sua contribuição, apresentando à sociedade políticas públicas que tornam essa sociedade e esse governo mais transparente. Bom, agora a gente passa a palavra para Antonino Simões de Campos, Jornal Hora da Gente. Boa noite, Antonino. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os telespectadores da TV Sudeste. E boa noite, Ari, representante do PT. Boa noite, Marcos Azevedo. Então, como a pergunta foi feita para o Ari,
foi feita uma pergunta apimentada para o Ari, então vou fazer uma pergunta apimentada também para o Marcos Azevedo, do PSDB. Marcos, nós sabemos que isso é comentado, e a imprensa também, quando entrou na política, ela pouco comentou-se a respeito também de Fernando Henrique Cardoso, quando ele vendeu as nossas teles, as usinas hidrelétricas, e várias empresas nossas, siderurgias. E, na realidade, você poderia me dizer aonde que o Fernando Henrique Cardoso colocou esse dinheiro? Bom, Antonino, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é importante para esclarecer um momento do Brasil. Nós tivemos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um crescimento do regime comunista, tivemos a questão da Guerra Fria, mas sempre tivemos uma disputa entre capitalismo e comunismo. E eu poderia devolver com uma outra pergunta. É função do Estado ser proprietário de empresas? O Estado é bom gestor? Você conhece algum lugar onde o Estado é bom gestor, melhor do que a iniciativa privada? Então, é uma questão de entender o que é melhor para o povo brasileiro. É melhor para o povo brasileiro ser dono das mineradoras? É melhor para o povo brasileiro ser dono das teles? Quantos celulares nós temos hoje? Se estivéssemos dependendo do Estado, quem teria comunicação? Você tinha um telefone na sua casa? Você lembra quanto tempo demorava para você ter um telefone na sua casa? Você pedia o telefone e quanto tempo demorava para você ter a linha? Você não conseguia isso. Imagina o Brasil no mundo de hoje com a Telebrás como era. Mais um motivo para as coisas andarem devagar no Brasil. Nós temos que pensar nas coisas para o futuro. E acho que a questão da produtividade, produção tem que ser com a iniciativa privada. Tem alguns setores que são estratégicos. Você pode falar que o petróleo é uma questão estratégica. O Brasil não pode abrir mão do petróleo, porque pode acontecer uma série de coisas no mundo e nós temos que ter nossa fonte de energia garantida. Mas se não é um caso como esse, o Brasil não tem que ser dono de empresa nem gerir empresa. Aliás, nós estamos vendo isso. O Estado é um péssimo gestor. Você vê as questões dos orçamentos que o governo do PT faz. O PT diz que custa 1 e na hora de executar custa 10, 20, 30, não tem fim. A gente que trabalha com orçamento sabe que isso é uma impossibilidade. Então, já se faz as coisas armadas para serem dessa forma. Então, e o dinheiro, você pergunta onde é que foi o dinheiro? O dinheiro foi para o cofre do governo, como todo mundo recebeu, foi feito pela Bolsa de Valores e o dinheiro foi para quem devia, foi para o governo. Então, acho que é importante a gente discutir essas questões do Brasil. Que Brasil que nós queremos? Nós queremos um Brasil comunista, porque o sonho do petista é fazer o Brasil Cuba. Porque eles não conseguiram ainda, mas se permitir, nós temos um caminho para seguir. Nós vamos ser hoje Brasil, amanhã nós vamos ser Argentina, depois nós vamos ser Venezuela, vamos ser Cuba. Esse é o sonho deles. Eu também, na minha época lá da faculdade, botei a camisa do Che Guevara. Era bacana, pô. Eu queria a liberdade da América Latina, eu queria. Mas, pô, olha como é que acabou Cuba. Você conhece algum brasileiro que quer ir morar em Cuba? Você conhece algum petista que quer ir morar em Cuba? Nem exilado. Mas você vê quantos brasileiros vão trabalhar nos Estados Unidos para lavar chão.